A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, que assim como a serpente ela foi levantada por Moisés no deserto, é necessário que o Filho do Homem ele morresse na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos aqui na simpática cidade de Lagoa de Roça, em torno de 20 quilômetros da cidade de Campina Grande. Aqui tem um monumento em alusão ao Cristo Redentor. Meus queridos, a lição dessa semana aborda sobre a morte de Jesus Cristo, o significado, o simbolismo da morte de Jesus Cristo para nos salvar. E é essa morte exatamente que enche a nossa vida de esperança. Cria no ser humano a perspectiva de que a morte não é o fim e de que Jesus Cristo, ele nos amou. E como diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós teremos uma recapitulação extraordinária com o nosso querido amigo e irmão pastor Hadley. Tenho certeza que será muito bom e que nós possamos encher a nossa vida de esperança por aquilo que Cristo ele fez, ele faz, ele fará. Mas um dia na cruz ele disse, está consumado. E quando Cristo ele proclamou essa frase, está consumado, ele está nos garantindo que a obra que ele veio fazer deu certo e, portanto, eu e você podemos encher o nosso coração de esperança. Vem comigo na recapitulação da lição da Escola Sabatina. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Que alegria, que satisfação, que prazer imenso você fazer parte desse canal. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, os seus sonhos, a sua saúde e que Ele renove e ressignifique a sua vida. Hoje nós temos uma participação especial, lição número 6, com o nosso querido pastor Hadley Ferreira, né? Ele também tem um canal que ele trabalha com a lição da Escola Sabatina, prepara há 6 anos um resumo da lição da Escola Sabatina para atingir aqueles que muitas vezes se desfocam um pouco do estudo da lição. Atualmente, ele é pastor em Bragança, no Pará. Ele está fazendo também o mestrado na Universidade Federal, e é um grande estudioso da palavra de Deus, uma pessoa extraordinária, tá certo? Tenho certeza que trará uma grande contribuição e que Deus continue nos abençoando sempre. Pastor Hadley, seja bem-vindo ao nosso canal, tá certo? A sua saudação inicial para o nosso público, que a maioria da galera aqui não é adventista, mas é um pessoal que gosta de estudar a Bíblia, e é o povo mais bonito que tem no YouTube, é o pessoal desse canal. Seja bem-vindo ao universo da beleza desse canal. Amém. Feliz sábado a todos. Essa é a nossa saudação aí já para esse dia especial que o Senhor nos deu. E é muito legal poder recapitular aquilo que nós estudamos durante toda a semana nesse guia tão especial que é a lição da Escola Sabatina. Satisfação de estar falando com o Dr. Matusalém, nosso amigo, professor, amigo aí de vários encontros. É sempre bom poder se reencontrar, mesmo de forma virtual, né? E eu acredito que boa parte do público aí seja também das redondezas do Nordeste, da qual também sou nordestino, sou amazônida, mas sou nordestino também. Eita, coisa boa. Você é de onde? Aqui do Nordeste? É Bahia mesmo? Sou de Natal. Natal, mas certinho. A gente se criou ali em Pernambuco também. Meu pai era comportor, então a gente viajou aí muitos lugares aí. Onde eles armavam barraca, a gente tinha que ir. Então, boa parte em Pernambuco, ali no ENA também. Fomos alunos do ENA. Saudades do ENA, né? Um lugar, um espaço, né? Que no passado formou muitos pastores para a igreja, né? Um espaço maravilhoso, né? Pastor Hadley, tá certo, né? O nome é um nome tão bonito, né? É um nome de cientista, né? De astrofísico, né? Esse nome, né? O significado que eu encontrei para ele é que é uma cidade da Inglaterra, a primeira a ser evangelizada. Tá vendo? Então, você se internacionalizou, né? Então, o título da lição, pastor, é Ele morreu por nós, que em João, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz um texto belíssimo da Bíblia, porém, às vezes, de difícil interpretação, se não atentar bem para os detalhes. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Pastor Hadley, com base nesse texto, né, quais são os principais tópicos que são apresentados nessa lição e importantes e relevantes para serem estudados? Pois bem, interessante que para que tivéssemos a vida eterna, era necessário que alguém morresse. E a forma que nosso Senhor Jesus Cristo conversa, ele apresenta no diálogo, é que, assim como aquela serpente, né, que foi levantada no deserto, se referindo ao episódio no tempo de Moisés, também ele faz ali um prenúncio do que aconteceria com ele. Ele precisava também ser levantado, não como aquela serpente, mas numa cruz, num madeiro, para que, ao expirar, ao morrer, se nós tivéssemos a oportunidade de viver eternamente. Detalhe que esse viver eternamente, ou essa solução para o pecado e para a morte, ela foi desde a fundação, como diz a própria lição, né? Ela é nos apresentada como não algo de surpresa, mas Deus já tinha planejado, já tinha se adiantado, eu gosto de usar essa palavra, adiantado, né? Ele faz a palavra é essa, um prenúncio daquilo que aconteceria. Então, ele chega muitas vezes, inclusive com os discípulos, a apresentar algumas ideias claras que os discípulos não entenderam, mas logo depois eles viram o que seria realmente, posteriormente entenderam o poder de que seria ser levantado numa cruz, da sua morte, da sua vida, sofrer. A princípio não entenderam, mas depois entenderam. Bem interessante. Exato. Pastor, e no primeiro tópico, né, da lição, traz o seguinte título, né? Desde a fundação do mundo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fala do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é reforçado também em outros textos da Bíblia, como Atos, capítulo 2, versículo 23, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, né? Como Cristo poderia ter sido considerado morto desde a fundação do mundo. O que isso significa? Há quanto tempo o plano da salvação estava centralizado em Cristo? Né? E eu faço duas perguntas em uma aí. Sim. Quando a Bíblia fala desde a fundação do mundo, eu gosto, quando eu explico isso, de falar, há vários exemplos na Bíblia que Deus não é que se parece antecipar, ele se antecipa mesmo, né? Eu sempre questionava alguns tópicos da Bíblia, e antes de ter a oportunidade de estudar mais profundamente, eu questionava, por exemplo, quando Samuel esquarteja Agag, né? Um profeta de Deus, mas como que pode? Aí depois você vai ver mais na frente que os agagitas, os descendentes de Saul, foram os piores inimigos de Deus. Então Deus estava se antecipando aos fatos, né? Então eu sempre digo que Deus Deus nunca pega de surpresa. Ele se antecipa aos fatos. Ele nunca teve que parar como a gente para coçar a cabeça e dizer assim, e agora? O que é que eu irei fazer? Então a Bíblia apresenta o retrato de um Deus que se adianta, que está à frente, que antes mesmo da gente imaginar o que seria o pecado, vir esse mundo, enfim, Deus já viu o plano da salvação. E a Bíblia apresenta como antes de mesmo ter fundado esse mundo, né? Isso é maravilhoso, porque essa ideia que nós temos hoje, principalmente no meio secular, no meio acadêmico, né? As pessoas são muito céticas em relação à questão de propósito de vida, de onde nós viemos, onde estamos, para onde vamos. Isso responde um pouquinho da antecipação de Deus. Nós não estamos ao léu, como diz, nós não estamos no acaso. Existe um propósito para a nossa vida aqui na Terra, e até depois dessa vida, que é a vida eterna. E esse plano, essa antecipação, foi, como a Bíblia diz, até mesmo, ele já foi predestinado à morte antes mesmo da fundação do mundo. Isso é maravilhoso, é um Deus que olha para a nossa vida e ele não vê só o que nós somos ou o que nós fomos, mas ele vê o que nós podemos ser. E pelo fato de ver o futuro e nos enxergar no futuro, ele se antecipou, ele criou um plano para nos colocar não somente no presente desse mundo, mas no futuro. Isso é muito maravilhoso. Isso, bacana. O segundo tópico da lição, um prefácio à cruz, né? Quais foram as reações dos discípulos de Jesus às predições que Jesus apresentou sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, né? E qual o perigo de interpretar isso equivocadamente? Porque aqui nos textos de Mateus, de Marcos, de Lucas, no Evangelho, né,
é nos apresentado, né, a reação dos discípulos quando Jesus colocava na posição que ele haveria de sofrer, de padecer, né, de morrer, de ressuscitar, e muitas vezes ele não era entendido. Como é que a gente pode entender, né, a reação dos discípulos nesse contexto? Pois é, esse segundo tópico, ele é uma citação de Ellen White, que está no livro Fundamentos da Educação Cristã. Ela diz, né, toda a sua vida, a vida de Cristo, foi um prefácio de sua morte na cruz. Então, desde quando ele nasceu, quando eu falei aqui, quando ele se torna um ser humano, vem à Terra, até mesmo antes da fundação, como já falamos, como ela diz, né, foi um prefácio à cruz. Então, os discípulos não conseguiam entender isso. É interessante que Jesus, várias vezes, quando você vê ali Pedro, né, Senhor, longe de que isso aconteça. Se fosse nos nossos dias, ele diz assim, Deus me livre que isso aconteça, né? Fecha essa boca, né? Não vira essa boca para lá. Mas Cristo estava dando a ideia do seu plano, que ele veio fazer aqui. E, de repente, eles não entenderam. E ao ponto de Pedro falar, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Ele ficou indignado. De fato, a gente, quando ama alguém, quando a gente quer o bem de alguém, a gente jamais quer perder, ainda mais da forma como Jesus estava prefigurando, estava falando como ia acontecer. E em Mateus, Marcos, Lucas, né, fala que eles se entristeceram grandemente, e ao ponto de ter medo até de perguntar. Eles temiam perguntar, porque sabe aquelas respostas que a gente já sabe, porém a gente não quer ouvir? De vez em quando, algumas pessoas procuram a gente, pastor, um conselho, uma coisa, e eles procuram, assim, no desejo de ter uma resposta diferente daquilo que eles pensam. E eu sempre digo assim, amigo, eu não posso servir de consciência para você. A palavra de Deus tem que ser seu guia. E veja, Jesus já estava dando qual seria a determinação do que aconteceria com ele, o que seriam os próximos fatos, mas eles tinham medo até de perguntar. Eles não percebiam o que Jesus dizia. Sabe, professor, estava vendo, na lição fala algo interessante. O autor diz, Albertinho, a falsa teologia deles os levou à dor e ao sofrimento desnecessários. E às vezes a gente passa por sofrimentos desnecessários nesse mundo, porque a gente acaba não querendo ouvir como Deus está falando, mas como a gente quer ouvir. E há uma frase dele aqui que ele diz, né? Visto que não eram o que queriam escutar, eles não deram atenção. Para nós é muito fácil fazer o mesmo. A gente está vivendo um cenário político onde as pessoas se apropriaram da Bíblia e fizeram uma correlação, né? Tentaram unir o político com o bíblico, com o religioso, e a decepção está aí as pessoas na rua acreditando que seria a solução tanto de um lado como do outro, né? E a decepção veio porque, como cristãos, estudantes da Bíblia, quando a gente olha para a escatologia bíblica, as profecias, a gente tende a entender que a tendência é piorar, não é assim? E a gente ainda guarda dentro da gente esse desejo de melhora, óbvio, a gente deve lutar por isso, mas a gente não pode se decepcionar, porque se a gente colocar nossa esperança numa falsa esperança, ou querer acreditar somente naquilo que a gente quer, a gente vai gerar um sofrimento desnecessário, sabe? Então, o perigo de se entender só o que se quer. E hoje, o púlpito, eu estou há 10 anos no ministério, mas assim como você, fui líder de igreja, eu digo minha vida inteira pregando o evangelho, e nunca foi tão difícil pregar na igreja. Você tem que selecionar o que você vai pregar. Algumas pessoas, né? Eu prefiro ainda ser odiado, ficar chateado comigo, mas eu prego que tem que pregar, mas alguns selecionam, porque o público já não quer aceitar o que a palavra de Deus quer falar, mas o que querem ouvir. E os discípulos caíram nessa e se decepcionaram, não conseguiam enxergar, estavam tão cegos com as suas vontades, os seus desejos em relação à missão de Cristo para eles, que eles não conseguiam, de fato, enxergar o que Cristo realmente veio fazer. Isso gerou sofrimento, angústia, né? E da mesma forma nós podemos cair nesse erro. Aí a Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos homens, né? Justamente. Estava ali os discípulos com Jesus, o testemunho vivo, e mesmo assim eles se demoraram a interpretar a profecia, a reconhecer a profecia, a aceitar a profecia, né? E a entender a profecia, né? E a gente percebe isso nitidamente, né? Infelizmente, né? Só depois, muito depois, que eles passaram a compreender o verdadeiro significado e o significado das palavras de Jesus. No terceiro tópico da lição tem uma expressão, né, que está lá em João, capítulo
19, quando Jesus está ali no ápice do seu sofrimento na cruz, ele colocou, está consumado, né? Qual é a mensagem crucial que, pastor, que tem nesse termo de Jesus, nessa frase de Jesus, está consumado? Pois é, essa é uma frase que dá a ideia de fim, não é? Quando a gente vê, poxa, então acabou. E quem sabe, os que estavam ali perto olharam e pensaram assim, puxa vida, acabou. É tanto que eles ficaram tristes. A gente vê os discípulos de Emaús voltando e eles falando com tristeza do que tinha acontecido. Você não viu, só você não está sabendo o que aconteceu lá. E Jesus vai ali discorrendo toda a palavra, vai explicando até que eles percebem o que realmente tinha acontecido. De modo que está consumado não é o fim. Está consumado, na verdade, é o início de uma grande realização. A vitória de Cristo sobre o pecado, sobre Satanás, né? Sobre o seu plano maligno, sobre aquela teoria de que Deus não é justo, que Deus não é. Ele cogitou assim, Deus, a sua lei não ser tão justa, Deus não ser amor, e a prova levou-se um tempo para Cristo chegar até esse momento na cruz, na plenitude dos tempos, a Bíblia diz, no tempo exato, ele vai e mostra o contrário. E essa última palavra dele, depois de tanto sofrimento, o capítulo 19, tanta humilhação quando a gente lê, tanto sofrimento, tanta chicotada, tanta pancada, tanto, sabe, aflição, a mãe perto, vendo morrer. É uma situação, assim, incrível, assim, de sofrimento. E ele termina dizendo, né, Senhor, está consumado. E essa consumação é a nossa vitória, é a conclusão da vitória de Cristo. Agora, veja, Alfred Plummer, na lição, o autor cita um comentário exegético interessante, ele diz assim, os escarnecedores estavam entre aqueles a quem ele estava salvando por meio de sua morte. Olha só, os que escarneciam eram aqueles que, posteriormente, receberiam a salvação, se assim quisesse. E ele não pôde descer da cruz e salvar a si mesmo, não porque estava preso, diz o autor, não pelos pregos, mas por sua vontade de salvá-los. Então, o que segurava Cristo na cruz na verdade, o seu desejo de nos salvar, não eram os pregos, as cordas, enfim, esse desejo. E o outro comentarista que é citado, que eu gostei bastante, é George Laird, eu acho. De certo modo, ele diz, de uma forma que o evangelista não procura descrever, a morte de Jesus é tanto um ato de Satanás, pelo fato do sofrimento, da morte, né? Como um ato pelo qual Jesus alcança a vitória sobre o próprio Satanás. Olha que interessante. Então, quando o diabo pensa assim, agora eu venci, ele está morto. Na verdade, do outro lado, a questão da cosmovisão, né? De um lado, o diabo achou assim, eu venci. Só que do outro lado, Jesus, a nossa perspectiva mostra assim, não, peraí, Jesus venceu, está consumado, né? Então, os dois lados, a forma como nós enxergamos esse ato, diferencia também a forma como nós iremos viver. Jesus não morreu, Jesus não simplesmente morreu, ele morreu, mas ele está vivo. Ele venceu o pecado. Se eu continuo olhando para Jesus pendurado na cruz, eu sempre digo que eu gosto muito da cruz vazia, porque me lembra que Jesus Cristo foi ali pendurado, morreu, mas ele está vivo. Então, esse está consumado é uma declaração de vitória, é a nossa garantia de salvação e vida eterna. Maravilha, né? Nós temos essa certeza, essa convicção de que Jesus cumpriu a obra que Deus concedeu para ele realizar nesse mundo, que foi salvar. E é exatamente no quarto tópico, né, que traz, ele morreu por nós, e traz exatamente João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, portanto, a pergunta seria a seguinte, o que a morte de Cristo realizou por nós? O que foi que a morte de Cristo realizou por nós, em essência, pastor? Primeiro, ela é um símbolo, não é, do que Deus quer fazer com cada nós e tem feito, que é a expiação dos nossos pecados. Quando a gente volta ao Antigo Testamento, a gente vê ali que o cordeiro era sacrificado, ele era imolado, e havia ali um ato de expiação. Alguém tomava a sua culpa, né? Alguém precisava morrer. A Bíblia diz que não, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, a morte de Cristo realiza por nós a expiação pelos nossos pecados. É bonito quando João olha para ele e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo assim, ó, sabe aqueles símbolos do Antigo Testamento que prefiguravam o Cordeiro que vinha? Sabe aquele Cordeiro que era imolado? Olha aqui, eu estou na frente dele. Esse é o Cordeiro
que há de tirar o pecado do mundo, esse há de expiar os nossos pecados. E, por consequência, a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo nos deu a vida eterna. Olha, nós estávamos condenados à morte eterna, a morte eterna. Mas na morte de Cristo, é um paradoxo, né? Na morte, na verdade, não é só na morte e ressurreição, mas a morte de Cristo, ele nos concede a vida, não é? É algo, parece ser antagônico, mas não é. Ele se concilia. A morte de Cristo é a nossa vitória. Ele nos dá a vida eterna, a oportunidade, nós podemos até morrer, como a lição está falando sobre a morte, a ressurreição, nós podemos até morrer aqui nesse mundo, mas a gente tem a certeza que um dia nós iremos acordar, que nós iremos ressuscitar, não para viver somente um momento e sermos destruídos como os ímpios serão, mas nós queremos e aceitamos o sacrifício da cruz de Cristo na cruz do Calvário para que nossos pecados sejam expiados e tenhamos a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a morte de Cristo realiza isso por nós. Amém. A vida eterna, né? Exato, coisa maravilhosa, né? Pastor, o último tópico da lição, ela traz uma pergunta, traz um tópico emblemático, né? O significado da cruz. Né? Então, uns questionamentos interessantes. O que Paulo disse sobre a cruz? Como comparou a cruz à sabedoria do mundo? Visto que o materialismo, a ideia é que toda realidade é apenas material, o que significa que não há Deus, nem reino sobrenatural de existência domina a sabedoria deste mundo. Porque a mensagem da cruz é tão importante. Aqui o texto, né, que nos traz ali de 1 Coríntios, capítulo 18, diz que a sabedoria do mundo é loucura, né, a sabedoria desse mundo. Mas a palavra da cruz é poder da salvação, né? Como é que qual o significado da cruz, pastor? Eu acho que é um dos tópicos assim que a lição fecha com chave de ouro a trazer para a gente essa reflexão. Como é que o senhor poderia comentar de forma ampla esse texto? O senhor principalmente vive no meio acadêmico e como que as pessoas lutam. Nós lutamos, de fato, por títulos, é um mestrado, é um doutorado, é um pós-doutorado. Quem é Deus é quem tem esse negócio, né? Aí que eu ia respeitado quem tem isso, justamente. Né? Infelizmente, né? E é interessante assim que onde chega o orgulho humano, é óbvio que tem pessoas que eu admiro bastante, tem títulos. Por exemplo, tu és uma dessas pessoas, né? Eu comentando com meu amigo Jair, eu falei, eu gosto muito do Dr. Matusalém, que é um cara bem simples, né? Ele é gente da gente, né? Porque tem pessoas que o conhecimento leva a um estado de loucura. O que é um estado de loucura, segundo a percepção da palavra de Deus? É você chegar ao ponto de ter o conhecimento e você renegar o conhecimento da salvação. A ciência da salvação, que deveria ser estudado em todos os tipos de estudo que fazemos, deveríamos fazer essa correlação, diz a serva do Senhor Ellen White, né? Então, a cruz ela passa a ser uma loucura para aqueles que se perdem. É interessante que muitos têm abandonado a crença, né? A fé, muitos que adentram. Tem uma estatística muito negativa no que se diz respeito aos jovens quando adentram a universidade, né? Na minha graduação, fiz uma pesquisa porque os jovens saem da igreja e foi constatado, dentre outras coisas, se foi realçado uma coisa que as pessoas já sabiam, mas é interessante falar, que 50% dos jovens que adentram a universidade abandonam a fé, abandonam a igreja e, por consequência, vão tomando decisões muito ruins depois. Então, veja, essa entrada na universidade, onde há um forte doutrinamento, porque eu fiquei assustado, assim, né? Eu nunca tinha estudado na universidade pública, eu fiquei assustado, assim, com a forma como se constrói uma narrativa para tentar destruir com a crença, a fé, enfim. Mas aí é a hora que eu vejo e falo assim, meu Deus, tanto conhecimento, né? Tantos títulos, mas diante da tua presença, de nada valem os títulos, se nós não nos quedarmos, se nós não nos dobrarmos perante a cruz de Cristo. Essa é a loucura, porque a loucura é o quê? Para aqueles que se perdem, a cruz é uma loucura. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu justamente essa loucura para envergonhar os sábios, né? Há muita gente que tem conhecimento aí admirável em todas as áreas. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente é ignorante, né? Eu estou fazendo esse mestrado numa área totalmente diferente da minha, linguagem e saberes da Amazônia. Eu nunca nem tinha parado para ver isso. Quanta gente com conhecimento, mas o conhecimento comparado
A não aceitação do conhecimento da cruz de Cristo ela é loucura. Já, por consequência, a mensagem da cruz é a única que revela a salvação. Existem muitas ciências, mas a ciência da salvação é a única, que é através da cruz que ela é revelada, né? De modo que Ellen White chega a dizer que esse deveria ser o tema central de todo e qualquer estudo, daqueles que buscam conhecimento, deveriam estudar o tema da salvação. Ela diz, eu vou falar o que ela diz aqui, ela diz no livro A Ciência do Bom Viver, né? Que a juventude faça da palavra de Deus o alimento do espírito e da alma. Torne-se a cruz de Cristo a ciência de toda educação, o centro de todo ensino e estudo. Então, veja que conselhos nós temos, né? E se você falar no meio acadêmico, vão dizer assim, esse cara está doido, isso é loucura, isso aí não é ciência. E ela diz também, a revelação do amor de Deus centraliza-se na cruz. A língua não consegue expressar o seu pleno significado. A caneta não pode descrevê-lo. A mente do homem não pode compreender, vejam que interessante. Cristo crucificado por nosso pecado. Cristo ressurgido dos mortos. Cristo que subiu ao céu. Eis a ciência da salvação que devemos aprender e ensinar. Amém, amém. Tem um termo também, pastor, que é de Ellen White também, né? Inclusive eu estava na FADMA essa semana e entrei no Novo Salto, né, que ficou muito bonito lá, bonito. E tem uma frase emblemática de Ellen White que diz o seguinte, dentro do contexto eu falo, a ciência da redenção, que será o estudo dos remidos de Deus, é a ciência de todas as ciências, através dos séculos infindáveis, né? Dentro do contexto aí que o senhor falou, né? Então será o estudo dos estudos para toda a eternidade. Né? Por que nós chegamos ao céu? Porque Deus ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, comprados e esmagados pelo pecado, vivendo em um mundo de pecado. Mesmo assim, Deus nos amou, teve um carinho imenso e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Pastor, concluindo o estudo, quais os principais tópicos que o senhor poderia apresentar, que o senhor acha que é destaque nessa lição para o nosso público aqui? E, portanto, se o senhor tem alguma experiência que o senhor gostaria de compartilhar do seu ministério. Sim. Primeiro, eu selecionei aqui 4 pontos, né? O primeiro, que vale a pena a gente gravar isso. Quando você estudar a Bíblia, quando você estudar sobre a morte, a ressurreição, tudo na Bíblia, lembre-se, Deus nunca é pego de surpresa, ele se antecipa aos fatos, ele está no controle. E isso nessa história ali entre os discípulos, né? Percebe-se que os discípulos não entendiam isso, mas nós podemos entender e colocar em prática na nossa vida. Há um segundo tópico que é tudo que ele fará está revelado. Assim como avisou os discípulos, a Bíblia diz que ele não faz coisa alguma sem antes revelar seus profetas. E nós temos hoje a sua palavra, né? Não é novidade o que está acontecendo no mundo político, no mundo, né, da sociedade, no mundo inteiro as guerras. Para a gente não é novidade. Para a gente não precisa ficar... diz que as pessoas nos últimos dias desmaiariam, né? A gente não precisa ficar atônito, a gente precisa apenas levantar a nossa cabeça e entender que é grande o vosso galardão, se aproxima a nossa redenção. Então, veja, tudo o que ele fará, queridos, está revelado. Nós não precisamos ser pegos de surpresa, precisamos confiar, acreditar e se antecipar, porque, de certa forma, estudar a Bíblia é se antecipar aos fatos, é entender um pouquinho desse Deus que, né, já deixou tudo escrito, o caminho. E o que é interessante, o Billy Graham, ele diz assim, ao ler a última página da Bíblia, eu vi que vai dar tudo certo, né? Então é tão bom poder acompanhar esse processo sem desespero. O terceiro tópico, ele morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Isso é maravilhoso, né? Eu destaco isso na lição, porque a morte de Cristo, ela representa a nossa vida. Toda vez que eu inspiro e penso na possibilidade de viver eternamente, eu preciso lembrar que eu sou isso através da graça, ou seja, alguém morreu por mim sem eu merecer, é um dom imerecido. Por fim, o último tópico é que, sobre quando perguntamos qual o significado da cruz, a sua resposta, através da sua vida, a minha resposta, através da minha vida, como eu vivo, vai determinar o que significa a cruz de Cristo para você e para mim também. Sabe, se vai ser uma loucura ou se vai ser o poder de Deus, se vai ser o motivo da minha alegria
ou motivo da minha tristeza? Se vai ser um motivo sabe, de satisfação em seguir e viver pela cruz de Cristo, se gloriar na cruz de Cristo, ou se vai ser motivo de vergonha quando estivermos com nossos amigos, na faculdade, no trabalho, nos nossos familiares. Então, assim, queridos, a nossa resposta em relação à cruz de Cristo é que vai determinar se ela é loucura ou se ela é o poder de Deus. Eu desejo que seja o poder de Deus. Falando sobre experiência, o que é mais marcante na minha vida em relação à questão da morte e a ressurreição, eu lembro que eu sempre fiz velórios. Eu, como ancião de igreja, líder de igreja, preguei em velório. E assim, eu confesso que eu tentava sentir a dor que as pessoas sentem, mas eu nunca tinha perdido alguém tão especial. Eu não conseguia me colocar no lugar da pessoa. E eu lembro que em 2011 minha mãe faleceu, e eu fui fazer o velório da minha mãe, e em determinado momento estava só eu e o caixão dela, e eu olhava para ela, o corpo dela, na verdade, ali inerte, inconsciente, não sabia de mais nada, e eu olhava assim: Senhor, por que o Senhor não me dá esse poder de eu ressuscitá-la agora, porque eu quero tanto ver minha mãe, porque é a dor mais insuportável que eu acho que existe na face da terra, você perder uma pessoa que você ama pela morte. E naquele momento eu falei assim, eu lembrei, seria vã, seria ruim a nossa crença em Cristo se, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, né, se esperássemos em Cristo somente nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Então, a esperança da ressurreição, a certeza de que ele morreu e ressuscitou por cada um de nós, é o que alimenta o nosso coração. Eu lembro que já fazem 10 anos, mais de 10 anos, 11 anos que ela faleceu, mas eu lembro, principalmente quando chega perto do sábado, momentos como esse, a gente sente aquela saudade, aquele desejo de reencontrar, sabe? E a esperança do reencontro, ela é maior do que a dor que ora causada pela separação da morte. Então, eu diria assim, depois disso, eu passei a pregar e falar da ressurreição e da volta de Jesus como nunca falei. É tanto que esse é um tema que, quando eu falo, eu me emociono, quando eu falo da ressurreição, da morte de Jesus, o que ele fez por nós, para que tivesse a oportunidade não somente de viver eternamente, mas estar com os nossos novamente. Então, eu posso estar falando para alguém, quem sabe, que perdeu alguém, acha que a morte é o fim de tudo. A Bíblia apresenta um plano que, antes da fundação desse mundo, já foi colocado o plano de reunir seus filhos. Nosso Deus vai reunir os seus filhos, cada um de nós, e estaremos juntos eternamente. Naquele dia eu vou encontrar minha mãe, meu pai, tantos queridos que, olha, descansam o sono da morte. Desafio você a crer nisso, que para o mundo é uma loucura, mas para nós, para cada um de nós, o Evangelho, a crença na cruz de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, ele é o poder de Deus para cada um de nós. Amém? Deus abençoe você. Muito bom, professor, estar com você. Amém. Com seus alunos, seus amigos, internautas aí. Uma bênção mesmo. E para mim é um motivo de grande alegria. Hagler é uma pessoa extraordinária, né? Já há muito tempo que nós nos conhecemos, participamos de seminários, né? Já viajamos até para Chapada Diamantina, duas que coisa maravilhosa daquela viagem, né? Marcante e emblemática ali, o Morro do Pai Inácio, tantas outras experiências ali naquele espaço geográfico ali na Bahia, né? A Chapada é de fato mágica, né? Um lugar belíssimo, né? Emblemático, né? Então foi um prazer enorme reencontrá-lo, né? Espero que em breve a gente volte a se encontrar pessoalmente. Quem sabe eu vou aí para tomar um açaí bem gostoso, você vem aqui para comer um cuscuz nessa terra maravilhosa que mana cuscuz e tapioca. Né? É isso aí. Então, com certeza, a gente vai se reencontrar e ter muita alegria. Muito obrigado, pastor, pela presença, pela explanação tão boa, tão maravilhosa e tão suave de entender o plano maravilhoso da salvação e da redenção de Deus para a humanidade através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Gostaria de pedir agora que o pastor fizesse a oração final, por favor. Nosso Pai querido, louvado seja o teu nome, porque antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha pensado em cada um de nós. Antes mesmo da entrada do pecado, o Senhor já tinha um plano para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou, e a tua morte, a tua ressurreição é a nossa garantia de que viveremos não somente um período aqui na terra, mas viveremos eternamente contigo, no céu, na nova terra, com todos aqueles que olham e descansam o sono da morte. Pai querido, obrigado porque na tua palavra existe um prefácio do que acontece no mundo, não somente o que aconteceu
na sua vida, mas a história do mundo está descrita na tua palavra. Nós não precisamos ser pegos de surpresa, por isso estudamos e acreditamos naquilo que o mundo chama de loucura. Nós temos como teu poder em nossas vidas, Senhor. Fortalece a nossa decisão de continuar seguindo, caminhando contigo, e que a tua palavra transforme a cada dia o nosso coração, e enquanto o Senhor não volta, que possamos compartilhar as boas novas do Evangelho com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós oramos, pedimos e te agradecemos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Um abraço carinhoso e fraternal, e que Deus continue lhe abençoando sempre. E você que está em casa, muito obrigado. Compartilhe o nosso canal, dê um like, e que sua vida continue sendo abençoada pela presença de Deus. Pastor, sua saudação final. Um abraço, a gente está aqui no Nordeste Paraense, na Amazônia, Bragança. Aqui temos o mar, temos rios, tem uma bênção aqui, Manguezal, que é um lugar riquíssimo de cultura. A melhor farinha do mundo está aqui. Ah, maravilha, né? Estão todos convidados a conhecerem Bragança aqui no Pará, tá bom? Tá bom. Um abraço e até mais. Um abraço.